A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o João Marcon, tô aqui com o Pablão em mais um episódio da Apollo Talk, né, Pablão? É isso aí, depois de uma década... Uma década e meia. Brincadeira, retornamos, tivemos já a primeira gravação. Sim. Nesse período tão especial, estamos vivendo o período da Apollo. Meu Deus. Apollo 2024, tem sido uma alegria participar destes dias aqui no Templo Central da Londrina. Maratona, e agora, João, foi uma maratona, né, Maratona. cara? Mas graças a Deus ela está terminando. Nesse dia de gravação é o último dia e hoje, Sim. muito especialmente, estamos recebendo a Rapaz, fera. a fera. É isso aí. Vou puxar a capivara dele aqui, posso? É melhor do que ficha técnica. É verdade. Então, vamos melhorar. Você vai puxar o currículo. O currículo. Tá certo, tá certo. Vamos lá. Então, quando eu terminar de falar o currículo aí, vocês aplaudam. Nosso convidado, é uma honra Produção estar com você serve aqui pra hoje. isso. A produção só faz isso. Só faz isso. Ele é pastor, jornalista, chefe de jornalista da CPAD, escritor, autor dos livros Reflexão sobre a Alma e o Tema, Abacuque e o Tempo. Eu tô acompanhando aqui. Ajuda eu aí. Abacuque, A Vitória da Fé em Meio ao Caos, Histórias da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, Como Vencer a Frustração Espiritual e a Sedução das Novas Teologias, né? E também tem esse livro aqui, A Mecânica da Salvação, através do arminianismo, né? Arminianismo. Todos os títulos são da CPAD, tendo esse último conquistado o prêmio Ereté da Associação. Ereté, porque eu sou meio assembleiano. Né? TDAH. Areté. Tá atacado Eu achei que era hoje. uma língua estranha. Já me... Areté da Associação de Editores Cristãos, com a melhor obra de apologética cristã. Na Apollo é a pessoa perfeita para Apollo. aí. No Brasil, em 2008, marido da Lília. E pai da Lívia. Da Lívia? Isso. Isso aí. Então aplaudam, por favor, Silas Daniel, senhoras e senhores. É isso aí. A produção deu uma grande cooperação já. Muito obrigado. Pode ir Deus embora abençoe agora. vocês, Agradeço pelo carinho de vocês. Pastor Silas, obrigado. É uma alegria tê-lo aqui com a gente. Amém. Certamente será um tempo muito proveitoso, ainda que extremamente curto, mas eu penso que o Senhor nos dará poder de síntese para tentar tratar de um assunto, ainda que panoramicamente tão interessante, tão atual e tão necessário, principalmente para esse contexto pentecostal, que está alicerçado, de certa forma, dentro de alguns critérios do arminianismo, mas que muitas vezes o desconhece em profundidade. Então, não iremos esgotar esse assunto, jamais é possível fazer isso dentro desse tempo, mas de forma muito contundente, específica, objetiva, se nós tocarmos em alguns pontos importantes aí, será de grande valia para os nossos ouvintes e assistentes, é isso? Isso aí. Ouvintes e Nossos assistentes. ouvintes e assistentes. Nada a ver. Pastor Silas, vamos lá? Joãozinho, é contigo então a primeira. Então, vamos começar, né? Através do livro. E a pergunta que o livro mesmo faz, a primeira pergunta, né, pastor? O que é a mecânica da salvação? Ok. Antes de tudo, eu gostaria de saudar ao pastor Pablo, ao irmão João e a todos os ouvintes e espectadores do programa Apollo Talk. Não vai contratar você, pastor. Desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, não sei que horas você está assistindo esse episódio. E dizer que é uma alegria estar aqui participando deste evento Apollo 24, né? O nome bastante sugestivo, né? Porque é um evento de apologética e que também faz referência ao nome de um grande expositor das escrituras, Apolo. Sim. E vocês ainda fizeram, pelo menos no ano passado, um link com Apolo da NASA, né? Criatividade não falta para os meninos aí. O pessoal é criativo. Mas, enfim... Só uma observação, na apresentação ali você fez referência por último ao livro Arminianismo, aí depois fez referência ao prêmio, e pode ser que alguns pensem que o prêmio é relativo ao livro Arminianismo, mas não, é relativo ao livro A Sedução das Novas Teologias, que foi premiado no ano de 2008, com o prêmio Arete, Arete é o termo grego que significa excelência, como melhor obra de apologética cristã lançada no Brasil naquele ano. O Arminianismo, esse livro meu já é um livro lançado mais recentemente, é o meu penúltimo livro lançado, foi lançado no ano de 2017. Em 2020 eu lancei O Batismo no Espírito e as Línguas como sua evidência. Sim.
Esse livro, o Arminianismo, ele veio justamente num período em que estava havendo um debate intenso, muito fomentado pelas redes sociais, pela internet, sobre essa questão do arminianismo, por causa dessa onda que teve no início do século XXI, do neocalvinismo, que chegou aqui também no Brasil via internet, e aí você tinha muita gente, inclusive assembleanos, se fazendo perguntas a respeito da soteriologia sinergista evangélica, que recebe tradicionalmente o nome de arminianismo, e o calvinismo, né, a doutrina monergista, em relação à soteriologia. E aí, naquela época, eu senti, então, a necessidade de escrever esse livro e coloquei como subtítulo A Mecânica da Salvação. Na verdade, o título é Arminianismo, a Mecânica da Salvação. O subtítulo uma exposição histórica, doutrinária e exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana. E por que eu coloquei a mecânica da salvação? Porque eu queria ressaltar que a diferença em relação à soteriologia calvinista, monergista, diz respeito apenas à mecânica da salvação e não em relação à mensagem da salvação, porque a mensagem da salvação, ou o método da salvação, é a mesma coisa, tanto para calvinista quanto para arminiano, né? Tanto para o calvinista quanto para o arminiano. A questão está em torno da mecânica da salvação, ou seja, o que ocorre nos bastidores, no processo da salvação, quando a pessoa vem a Cristo. Ela veio a Cristo porque isso já havia sido pré-determinado. Quando ela veio a Cristo, essa vinda se deu de forma irresistível, ou poderia ser resistida essa atração, né? Essa atração do Espírito, esse convencimento do Espírito. Enfim, são detalhes relativos ao processo da salvação. A regeneração vem antes da fé, a fé vem antes da regeneração. Tudo isso diz respeito ao processo. Inclusive, uma pessoa ela pode ser salva sem entender a mecânica da salvação. Com certeza. Ela só não pode ser salva de jeito nenhum se ela não entende a mensagem da salvação. Né? Se ela não entende que é um pecador, que precisa de salvação, que Jesus é o Salvador, que é um Salvador, que Jesus é o Salvador. Como ele faz? Então, a mensagem da salvação é simples e a pessoa é salva por crer, aceitar, abraçar a mensagem da salvação. Aceitar o método da salvação. Agora, a mecânica é importante também entender, mas não necessariamente para a sua salvação, mas é importante entender porque todas as doutrinas bíblicas são importantes. Se elas não fossem importantes, elas não estariam na Bíblia. Se elas estão na Bíblia, porque elas servem para nós e têm a sua importância para nós. Agora, claro, algumas doutrinas bíblicas são fundamentais, são aquelas sem as quais você sequer pode ser salvo. Agora, tem outras que a gente chama de doutrinas secundárias, que são importantes, mas se você não entendê-las corretamente, não significa dizer que você não será salvo. Mas, por outro lado, você pode deixar de ter um benefício ou ter algum prejuízo na sua vida cristã, não entendendo corretamente essa doutrina. Por exemplo, nós somos pentecostais. Nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Há irmãos em Cristo que estão indo para o céu juntamente conosco e que eles não creem na contemporaneidade dos dons espirituais. Isso significa dizer que eles terão a sua salvação afetada? Absolutamente não. Agora eles vão deixar de usufruir esse benefício dos dons espirituais, dos carismas divinos que estão à disposição para todos os crentes aqui na Terra. Então, veja, é um benefício que está à disposição que você deixa de usufruir. E você tem também o caso daquelas doutrinas secundárias que, se você as compreende incorretamente, você pode ter algumas tendências negativas, cometer alguns equívocos na sua trajetória de vida cristã. Né? Então, no caso da mecânica da salvação, nós temos um exemplo desse tipo. E aí eu tenho um capítulo do livro, que é o mais extenso capítulo, que fala de tendências negativas de ter uma compreensão equivocada sobre a mecânica da salvação.
em que eu demonstro problemas que podem surgir em decorrência desse entendimento incorreto da mecânica da salvação. E para dar uma ilustração, para ficar ainda mais claro para o espectador o que é a mecânica da salvação, pense num carro. Você, para poder dirigir, para conseguir a sua habilitação, você fez lá o curso na autoescola, né? Uhum. E você teve também a prática, e se você fez a prática lá certinho, você recebeu lá a sua habilitação, a sua carteira, né? E em algum momento do curso você teve também alguma noção de mecânica de veículo, né? Sim. Mas aqui para nós, para você dirigir, você não precisa ser um expert em mecânica automotiva. Sim. Não é verdade? Você só precisa saber que se virar ali, né, a chave, fazer determinados comandos ali, o carro vai andar e você vai poder fazer as manobras que você quer para se dirigir e se locomover para onde você quer, né? Agora, quando a gente fala de mecânica da salvação, a gente está querendo dizer o seguinte: o que ocorre quando você vira a chave? O que ocorre lá dentro da máquina, né, para ela ligar? Quando você passa uma marcha, hoje em dia é mais automático, mas quando você passava ali manualmente, ou passa ainda para quem tem um carro de marcha manual, o que acontece ali? Quer dizer, tudo isso diz respeito à mecânica do carro, ao processo, né, interno do carro. Então, resumindo, a mecânica da salvação é isso. Você não precisa ser um expert na mecânica automotiva para você dirigir o carro. Da mesma forma, você não precisa entender plenamente a mecânica da salvação para ser salvo. Ok? Uhum. Agora, se você tiver algum problema com o carro lá e você não faz aquelas coisas básicas para que o carro não tenha nunca problema, né? Sempre está lá trocando óleo no momento certo, trocando pneu e tal. Se você não cuida muito bem do carro e de repente ocorre alguma coisa e aí você não sabe lá mexer, você vai precisar de alguém nessa área. Então, a mecânica ela tem a sua importância, mas para dirigir você não precisa entender da mecânica. Fundamental. Mas só o fundamental mesmo. Nem por água no radiador, né? Uma hora estraga, mas vai andando. Isso. Perfeito. O senhor usou dois termos que acabam dando uma sintetizada ou até uma resumida nestes processos soterológicos mais presentes na realidade evangelical brasileira, que é o sinergismo e o monergismo. Isso. Talvez quem nos acompanha nesse momento tenha alguma dúvida a respeito disso. De forma objetiva, monergismo, nós estamos falando de uma atuação solo divina em relação ao homem. Isso mesmo. Sinergismo, nós estamos falando de uma resposta humana a esse movimento divino. Eu penso que seria interessante... Na verdade, a ideia de sinergismo fala de uma atuação conjunta, né? O que não significa, isso alguns teólogos arminianos têm frisado, uma cooperação 50-50. Um protagonismo 50%, 50%. Porque a ideia de sinergismo passa às vezes essa ideia. Não, a salvação é de Deus. Mas a ênfase aí é o seguinte: a salvação é completamente de Deus, mas existe uma responsabilidade humana nesse processo. Existe uma responsabilidade. A salvação é toda de Deus, é Deus que propicia a salvação. O ser humano não tem condição de vir a Deus sem que Deus tome a iniciativa. Para ele se manter na salvação, ele precisa da assistência divina. Tudo, a salvação é toda de Deus. Né? Ele planejou a salvação, ele que mantém tudo. Mas tem que haver uma responsabilidade do ser humano no processo. Tem que haver, há uma responsabilidade clara que é mostrada também, evidenciada nas Escrituras. Então, o sim tem a ver com isso. Sim dá a ideia de algo que é feito em conjunto. Por exemplo, quando a gente fala sincronia, né? Você está... quando você está sincando, né? Quando você está editando o vídeo, está sincando ali, você está colocando áudio e vídeo em sintonia ali. A palavra sintonia, o tom também ali ajustado, né? Então essa ideia de algo que é feito em conjunto e de forma equilibrada, sendo que o termo, volto a dizer, é imperfeito, né? São vocábulos que a gente cria para tentar designar, expressar a ideia, né?
Porque a ideia de sinergia, de trabalho em conjunto, sugere, ou pode sugerir, um trabalho 50-50, mas não é isso, né? Por isso, alguns teólogos arminianos preferem o nome monergismo condicional. É outro termo que é usado por muitos teólogos arminianos para diferenciar o arminianismo do calvinismo. Porque, basicamente, o sinergismo afetaria o que dentro da tulipe a gente teria como a eleição incondicional. Uhum. Qual seria a melhor resposta para essa eleição incondicional? Ou seja, se nós entendemos que há uma participação humana, ou uma resposta humana, ou uma sintonia do homem com esse movimento divino que desde o início até o final está centrado em Deus, mas junto ao homem encontra essa resposta, é a forma que eu melhor compreendo isso. Como é que nós respondemos a essa eleição incondicional, então, do calvinismo? Que no monergismo, Deus atua, o homem não tem condições de responder a isso e nem sequer resistir a isso, é a graça irresistível que vamos chegar também. Mas de que maneira a gente trabalharia isso, pastor Silas? Olha, essas diferenças em relação ao entendimento da eleição, que eleição é algo que está na Bíblia, é bíblico, né? Essas diferenças dizem respeito justamente ao mau entendimento, a interpretação equivocada em relação ao que a Bíblia fala sobre eleição. E aí é importante a gente falar de predestinação também, porque geralmente no calvinismo, quando você usa o termo eleição, você está falando de predestinação, porque eleição e predestinação são, no calvinismo, termos intercambiáveis, né? Quando a Bíblia fala de eleição, para o calvinista está falando de predestinação. Quando a Bíblia fala de predestinação, está falando de eleição. Quando, na verdade, não é isso que acontece. Apesar de você ter um ou outro arminiano que também usa esses dois termos de forma intercambiável, a maioria esmagadora, e nós estamos inclusos nesse ponto, entende que eleição e predestinação são coisas distintas, mas que estão intimamente relacionados. Bem, o que é eleição e o que é predestinação? As duas coisas estão na Bíblia, mas devem ser corretamente entendidas. Vamos lá. Eleição é aquilo que o nome diz. Eleição é o quê? Escolha, seleção. Eleição é a seleção daqueles que serão salvos. Da massa de perdidos, Deus vai selecionar aqueles que serão salvos. A questão toda é a seguinte: essa seleção se dá de forma condicional ou de forma incondicional. Deus arbitrariamente escolhe, ou Deus tem alguma condição que ele coloca, estabelece algum critério específico para essa seleção? À luz da Bíblia, sim. Há uma condição. Qual é a condição? Está em Cristo. A eleição é cristocêntrica. No calvinismo, a eleição ela é incondicional. Cristo é meramente instrumental na eleição. Deus já escolheu quem ele vai salvar, depois ele envia Cristo para, então, legitimar essa escolha que já foi feita lá atrás. Cristo é meramente instrumental, a obra de Cristo. Já no arminianismo, como a gente entende à luz da Bíblia, né, que nos parece ser claro e evidente, Cristo não é meramente instrumental, ele é central na eleição. A condição é estar em Cristo. A Bíblia nunca fala de sermos eleitos para estarmos em Cristo. A Bíblia sempre fala de eleitos em Cristo. Você pode abrir lá Efésios capítulo 1. Eleitos do amado, eleitos nele. Né? Então, a eleição se dá em Cristo. A condição é estar em Cristo. Agora, o que eu preciso fazer para estar em Cristo? Fé e arrependimento. Ok? Então, eleição é isso. Predestinação. Predestinação é aquilo que o nome diz também, é determinar de antemão. Mas predestinação, você pode abrir os textos bíblicos que falam de predestinação, que são Romanos capítulo 8 e Efésios capítulo 1. Predestinação não diz respeito a Deus determinando de antemão quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Para começar, predestinação não diz respeito a lugar, diz respeito a propósito, diz respeito a o que Deus determinou de antemão que ele vai fazer com aqueles que serão eleitos.
Entendeu? Perfeito. Por exemplo, Romanos capítulo 8. Predestinados para serem feitos, não tem a ver com lugar, tem a ver com ser, com propósito. Conforme a imagem de Cristo. O que ele vai fazer com aqueles que foram selecionados para a salvação? Qual o propósito dele? O propósito eterno dele é torná-los, fazê-los à imagem de Cristo. Aí você vai para Efésios capítulo 1. O que é que fala lá sobre a predestinação? Que foram predestinados para quê? Para se tornarem filhos por adoção, e co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, nós somos destinados, nós que estamos em Cristo, todos aqueles que estão em Cristo, estão destinados a se tornarem co-herdeiro de todas as coisas com Cristo. Então, predestinação diz respeito a propósito. Perfeito. Então, quando você olha para os textos bíblicos, atentamente, você percebe isso. Volto a dizer, vá para os textos onde o termo predestinação aparece. Nenhum deles diz respeito a destinar para ir para o céu, para o inferno. Diz respeito ao propósito de Deus para aqueles que serão salvos. Outra coisa, o termo predestinação não aparece nunca relacionado àqueles que vão se perder. Só aparece relacionado àqueles que serão salvos. Deus quer que todos se salvem. Agora, aqueles que não querem se salvar, então, qual o final que a Bíblia fala? Serão jogados lá no lago de fogo, que foi preparado não para eles, mas para o diabo e seus anjos. Eles vão acabar indo, mas não era o propósito. Tá entendendo? O senhor, perdão, João, o senhor admite a expressão eleição corporativa? Sim, veja bem, isso é outro aspecto da eleição, porque a eleição tem aspectos, né, plural. Um deles é que é condicional. Outro aspecto é que ela é corporativa. Perfeito. Como assim? Você sempre vê o termo eleição na Bíblia no plural. Não é? Eleitos nele, eleitos no amado, eleitos segundo a presciência. Daqui a pouco a gente vai falar da questão da presciência, que é outra coisa importante também relacionada, outro aspecto importante relacionado à eleição. Então está sempre no plural, nunca está no singular. Não é? O que implica o quê? Que a eleição ela é sempre vista de forma corporativa na Bíblia. O termo sempre é usado para se referir à igreja como um todo, ao conjunto daqueles que serão salvos. Porque a salvação é um processo que tem passado, presente e futuro. Né? Você vai encontrar textos bíblicos dizendo que nós fomos salvos, textos bíblicos dizendo que nós somos salvos, e outros textos bíblicos afirmando que nós seremos salvos. Afinal, nós fomos, somos ou seremos? Nós fomos, somos e seremos. No passado, justificação. No presente, santificação. No futuro, glorificação. Então, é um processo. Né? Você passa por esse processo todo da salvação. E a Bíblia sempre fala desse conjunto daqueles que serão salvos, né? Quando fala de eleição, porque sempre o termo aparece no plural. E quando você olha para a doutrina da eleição como um todo, desde o Antigo Testamento, você percebe que sempre Deus trata de forma corporativa. Né? Quando ele escolheu um povo, Israel, também foi um conjunto. Né? E no Novo Testamento, o povo de Deus, a igreja, né? E aí o termo aparece no plural, eleitos, né? Sempre tem em perspectiva ali, a doutrina da eleição, um corpo. E é bom frisar em relação à eleição de Israel, que Deus não escolheu Israel em detrimento das outras nações. Deus escolheu Israel para ser bênção para todas as nações. Né? Geralmente, meio, né? o pessoal usa essa eleição de Israel para dizer, olha, Deus resolveu escolher eles e os outros não. Deus escolheu eles para abençoar todos os outros. Né? É diferente. Mas esse é um aspecto, o aspecto corporativo. Tem outro aspecto que é o da presciência. Esse é um ponto que muitos arminianos acabam não percebendo. Tem arminianos que não percebem isso. Que o termo, quando a Bíblia fala de eleitos, o termo eleitos, sempre é aplicado em relação àqueles que Deus sabe que vão permanecer até o final. Nisto, calvinistas e arminianos estão absolutamente
em unidade. Né? Porque é isso que o texto bíblico dá a entender. O texto se refere àqueles que vão permanecer até o final, que Deus sabe quem são. Por isso que o texto bíblico fala, eleito segundo a presciência de Deus. Que Deus, segundo a sua presciência, sabe quem são eles. Né? Deus sabe de todas as coisas antes de todas as coisas acontecerem. Então ele sabe quem vão ser esses que vão permanecer até o fim. Né? E nós não sabemos, mas a condição está em Cristo. Se você permanecer em Cristo, então você será eleito. Porque, veja bem, eleitos é a seleção daqueles que serão salvos. É o final do processo. A pessoa já passou o processo todo, chegou até o final, entendeu? Aí você pode dizer assim, você pode dizer hoje que a pessoa é um eleito? Sob essa perspectiva, você só pode dizer realmente se a pessoa permanecer até o fim. Agora, a gente entende, aí a gente vai tocar no outro assunto, que é a questão da perseverança da salvação, sim, que a salvação pode ser perdida, mas também não é tão fácil como alguns imaginam. Há o equívoco do 8 e há o equívoco do 80. Perfeito. Há um 8 e 80. Há aqueles que pensam que uma vez salvo para sempre. Não perde mais a salvação. E já tem outros que acham que salvação se perde assim com a facilidade e não é nenhuma coisa nem outra. A doutrina da eleição também envolve outras coisas. A gente tem que falar que antes da eleição de Israel você tem a eleição de Cristo. Primeiro tem a eleição de Cristo, para depois vir a eleição de Israel, para então vir a igreja. Né? Então você tem essa sequência toda. A doutrina da eleição tem vários aspectos importantíssimos. Legal. Nessa mesma linha, né, da tulipe, dos 5 pilares aí, primeiramente, né, o que é a depravação total, né, e como, da perspectiva arminiana, pode ser interpretado isso. E talvez seja esse um ponto de convergência entre as duas doutrinas, né? Tanto arminianos quanto calvinistas, nesse ponto, não tem muita dificuldade, né? Sim. E hoje em dia já há muitos irmãos calvinistas que percebem isso, que antigamente era muito comum. Ainda hoje você encontra, mas antigamente então era prevalecente, era predominante. Graçava entre os calvinistas a ideia de que o arminiano é um semi-pelagiano. Isso. Né? E o que é o semi-pelagiano? É aquele que não crê na depravação total. Né? Além de, nos outros pontos, também discordar dos calvinistas. E nos demais 4 pontos, nós concordamos com os semi-pelagianos, com um detalhe, que em relação à perseverança, geralmente o semi-pelagiano também tende a acreditar que a salvação se perde muito facilmente. Né? Então tem também um problema ali em relação ao 5º ponto, né? Da segurança em Cristo. Mas a coisa que pega mais, se destaca mais, é a questão do primeiro ponto, que o semi-pelagiano crê numa depravação parcial. Né? Ele não crê no pecado original. Inclusive, eles usam o termo pecado ancestral e creem que a queda de Adão não afetou a natureza humana ao ponto de impedir que o ser humano possa vir a Cristo por si mesmo. Né? O semi-pelagiano vai crer que uma vez que a pessoa veio a Cristo, ele precisa da assistência de Cristo para permanecer. Ele vai concordar com isso. Mas para vir a Cristo, não necessariamente precisou de uma assistência do Espírito para habilitá-lo para ele poder vir. Ele crê que algumas vezes a pessoa pode vir por si mesmo porque a imagem de Deus nele, no ser humano, não foi comprometida ao ponto de ele não poder responder positivamente ao chamado divino sem precisar de uma assistência especial do Espírito Santo, que ele chama de graça preveniente, né? Graça preveniente, preveniência da graça. Tem alguém, em termos de instituição cristã, que oficialmente crê dessa forma? Sim. Nós temos a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa ela é assumidamente semi-pelagiana. Ela não usa esse termo semi-pelagiano, mas ela não crê na doutrina do pecado original, chama de pecado ancestral, e crê que a pessoa
não teve a sua imagem de Deus nela comprometida ao ponto de não poder responder possivelmente ao chamado divino, ser precisar de uma assistência especial. Nós, diferentemente, entendemos à luz da Bíblia, juntamente com nossos irmãos calvinistas, cremos na depravação total, da corrupção total do gênero humano. O que significa corrupção total ou depravação total? Muitos teólogos, tanto calvinistas como arminianos, preferem hoje usar o termo corrupção total, porque o termo depravação total, que era o termo que se usava desde o século XVI, ele pode ser muito mal compreendido hoje, porque quando a gente fala de depravação total, parece até que estamos afirmando que todos os seres humanos são intensamente, profundamente, no nível mais alto possível, corrompidos. Né? Quando, na verdade, não é isso que a doutrina ensina. A doutrina da corrupção total, depravação total, depravação nada mais é do que sinônimo de corrupção. Significa que todos os seres humanos e tudo no ser humano foi comprometido, foi afetado pelo pecado. Então, esse total não diz respeito à intensidade, diz respeito à abrangência. Todos os seres humanos, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E tudo no ser humano, corpo, alma, espírito, intelecto, emoções, volição, tudo isso foi afetado pelo pecado. Agora, claro, alguns, nesse estado de corrupção, acabam se aprofundando mais do que outros. A própria sociedade, que vive no pecado, ela estabelece leis e cria cadeias para colocar pessoas que não dá para conviver com elas, porque todos são pecadores, mas alguns estão num nível mais que não dá para conviver, entendeu? Então, isso é um tipo de intensidade de depravação, né? Alguns são de um tipo que, inclusive, tem preciso ser presos, né? Contidos. Mas, assim, todos são pecadores. Né? Todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. E nós entendemos à luz da Bíblia que o ser humano não tem condições em si mesmo de vir para Deus. Deus tem que tomar a iniciativa. João capítulo 16, Jesus disse que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é a gente que se convence sem precisar de uma assistência divina, que a gente é pecador, a gente se descobre de repente, tem um insight assim, poxa, descobri que sou pecador, que eu preciso de Deus. Não. É um insight. Se não fosse o Espírito Santo, a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se bem que há outras formas também que Deus usa para despertar a pessoa e atraí-la, né, para a salvação. A pregação é a forma ordinária, mas tem a forma também extraordinária. Né? Deus, por exemplo, pode aparecer uma pessoa. Sim. Você tem casos de muçulmanos que não ouvem a mensagem do Evangelho, mas de repente Jesus aparece a eles lá. Sim. Então existem também as formas extraordinárias. Mas a forma ordinária é o quê? A pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo usa a pregação do Evangelho, usa circunstâncias, visões, enfim. Ele faz alguma coisa para despertar a pessoa. Né? E mais, quando ele faz isso, ele também ele convence e ele habilita o ser humano. Essa é a graça preveniente, é uma graça que antecede, né? Habilitando o ser humano de maneira que o livre-arbítrio acaba sendo um arbítrio liberto, né? Pela graça divina, para que a pessoa tenha condições de responder positivamente ao chamado divino, o que não significa dizer que a pessoa não pode resistir a essa ação da graça. Mas é preciso que Deus tome iniciativa. O texto diz, vamos voltar lá para Romanos 16. O Espírito Santo, João 16. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ninguém convence a si mesmo. É o Espírito Santo quem convence. Ninguém pode ser convertido se antes não foi convencido. E esse convencimento vem pelo Espírito Santo. Por outro lado, é possível você ser convencido e não ser convertido. Porque essa graça pode ser resistida. Como Lucas capítulo 7, que fala que os fariseus resistiram ao propósito de Deus para as suas vidas. Deus tinha um propósito para a vida deles, mas eles resistiram. Como Estevão, lá, né? Atos capítulo 7, aqueles que o ouviam, diz o texto bíblico, resistiam ao Espírito Santo. Então,
É possível resistir, né? O próprio Então, Jesus, né? a gente entende que essa graça... Né? Quantas vezes eu desejei. Né? Desejei aquele lamento sobre Jerusalém. Lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te agasalhar em meus braços. Aqui eu estou fazendo uma paráfrase, sim, né? sim. Assim como a galinha abriga os filhos seus, né? Mas ele diz o seguinte no final: mas tu não quiseste. Eu quis, mas tu não quiseste. Né? Tem um texto em Jeremias capítulo 19, de cabeça aqui. Vamos achar aqui. Enquanto o senhor encontra aí, mas não perdendo o raciocínio, só para o pessoal que nos acompanha. Sim. Olha como é interessante. O arminianismo entende que há uma manifestação preveniente da graça que habilita o pecador a crer. No calvinismo, a partir da eleição é que ele está, então, habilitado a crer. Não, então, ele seria salvo primeiro para depois crer. No sim, calvinismo. a regeneração vem antes da fé. A regeneração vem antes da fé no calvinismo. Para o arminianismo, primeiro você habilita o indivíduo a crer. A Bíblia tem vários textos que mostram o contrário. Se creres, será salvo. É claro que vai haver um grande debate, eles vão dizer que não dá para precisar tempo, não é uma cadeia lógica. Mas, né, gente, se creres, será salvo. Preciso crer para ser salvo. E não ser salvo para crer. Porque no calvinismo, na prática, a pessoa é salvo para crer. Só para o pessoal que nos acompanha. Em última instância, é isso aí. Então a regeneração vem antes da fé, enquanto a gente entende que não. Agora, tanto no calvinismo como no arminianismo, pelo entendimento, que é claro nas Escrituras, da corrupção total do gênero humano, há o entendimento, sempre à luz das Escrituras, de que a graça tem que preceder. Perfeito. Então, a graça no arminianismo também precede, também é preveniente. A diferença é que essa graça no calvinismo, ela é vista de forma irresistível e ela não é derramada sobre todos. Ela é derramada somente sobre aqueles que Deus já predeterminou salvar, em detrimento dos demais. É uma determinação em relação ao indivíduo. Enquanto nós cremos que essa graça é manifestada a todos, essa graça salvífica, porque é importante frisar isso, porque no calvinismo depois, no final do século XIX, eles criaram uma distinção, eles criaram a ideia de graça comum e graça salvífica. A graça comum é uma graça para todo mundo. Salvífica não, é exclusiva. Mas a gente não entende isso. A graça salvífica é uma graça comum. É o que Paulo vai escrever a Tito, né? A graça de Deus se há manifestado a todos os homens, trazendo a eles essa possibilidade de salvos e vivendo como salvos, sendo aperfeiçoados como tal. Porque eu acho que muitos irmãos pentecostais são principalmente confrontados nesse momento. Nós acreditamos uma graça de Deus, nos habilita, então cremos. E o calvinismo basicamente é isso. Deus salva e depois essa pessoa passa pelo processo de crer, né? Então, eu acho que muitos irmãos desconhecem isso. E aí a depravação total passa a ser esse ponto onde muitos irmãos pentecostais apanham muito. Mas como é que você consegue crer? A Bíblia diz que você estava morto nos seus delitos e pecados. Sim. O morto não tem resposta, não tem volição. Enfim, então esse aspecto da graça preveniente, como nós entendemos, é muito importante, ainda que básico, para muitos irmãos que nos ouvem e são confrontados por essa propagação. Inclusive na nossa declaração de fé, nós vemos isso. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo lá que fala sobre salvação, no tópico que fala sobre graça, fala da precedência da graça. Nós não somos semi-pelagianos. Nós somos arminianos. É verdade que muitos irmãos não gostam desse termo arminianismo, porque muitos irmãos não gostam de nomenclaturas. Né? Eu conheço irmãos que dizem assim, eu não sou arminiano nem calvinista, eu sou bíblico. O problema dessa afirmação é porque o calvinista vai dizer que é bíblico, o católico vai dizer que é bíblico, todos Na vão verdade, dizer todo que é mundo bíblico. está baseado Vai nesse dizer que é negócio bíblico, aí, né? Salva Então, alguns. mesmo o católico que coloca a tradição no mesmo patamar das escrituras e quiçá, às vezes acima, né? Ele vai dizer que ele é bíblico. E a verdade é o seguinte, arminianismo é apenas uma nomenclatura que foi criada. Não significa dizer, quando você usa o termo arminianismo, que a gente crê em todo tipo de pensamento que Armínio tinha em relação a determinadas doutrinas da fé. Quando a gente usa essa nomenclatura arminianismo, a gente está se referindo ao aspecto soteriológico. Perfeito. A gente, boa lembrança. A gente concorda em essência
em essência, porque você tem variações ali do arminianismo, né? Você crê em essência naquilo que historicamente recebeu o nome de arminianismo. Nem o próprio Armínio inventou isso, assim como o calvinismo recebe esse nome em homenagem a Calvino, mas isso não significa dizer que Calvino é o pai da coisa. Antes de Calvino tinha gente que tinha esse entendimento, né? O primeiro calvinista, por assim dizer, da história foi quem? Foi Agostinho, bispo de Hipona, né? Do quinto século, aliás, ele foi o primeiro a defender um monergismo na salvação. Durante os primeiros 4 séculos da história da igreja, você não tem um pai da igreja, o escritor eclesiástico, defendendo isso. Eu tenho o primeiro capítulo aqui do meu livro, dezenas de páginas aqui tratando sobre isso. Inclusive citando historiadores e citando os pais da igreja. Não os escritores eclesiásticos do período. Eu digo escritores eclesiásticos porque tem alguns que não são considerados tecnicamente pais da igreja, mas isso é um outro assunto. Nenhum escritor eclesiástico, nenhum pai da igreja dos primeiros 4 séculos ensinaram isso. O primeiro foi Agostinho, bispo de Hipona, e quando ele começou a ensinar isso, todo mundo da época disse: tá doido, homem. Tá fugindo do que a gente entende. E aí ele teve que, antes de morrer, Agostinho escreveu 2 livros, os 2 últimos livros que ele escreveu, ele morreu no ano 430, foram justamente tentando justificar esse entendimento dele. Ele morreu tentando explicar. Inclusive, eu não sei se historicamente é uma fonte verificada, por assim dizer, que o próprio Facts ele surge antes da Tulipe. A Tulipe seria uma resposta a esses 5 elementos que o arminianismo, ou os 5 pontos do calvinismo, né? Propagavam. Eles que vão ser batizados de tulipa por causa da tulipa, que era uma flor muito comum lá na Holanda, e esses 5 pontos do calvinismo foram desenvolvidos ali no Sínodo de Dort, que foi um sínodo criado para condenar, não para julgar, para condenar. Ele já foi criado para condenação mesmo. Eu conto essa história em detalhes aqui. Qualquer semelhança com a realidade era coincidência. Os arminianos, os remonstrantes, não era nem chamar de arminianos, os remonstrantes. Remonstrante significa protestante, mas aí eles usam o termo remonstrante para não confundir com o termo protestante, que é usado em sentido geral na reforma. Daqueles que estão ligados de alguma forma à reforma. Então acontece. E também Tulipe, porque é um acróstico em que você tem cada um daquelas letras ali, né, representando um dos pontos, né? Total depravity, né? Isso. Inconditional election, limited atonement, que é expiação. Expiação limitada. Graça, irresistível grace e perseverance of the saints, né? Então, enquanto facts é o contado. Freedom. Freed by grace. Freed by grace, né? Atonement for all. Atonement for all, a expiação para todos. Conditional election, total depravity e a security in Christ. Security in Christ, né? Segurança em Cristo. Sendo que os facts aí não estão na ordem lógica. A Tulip está na ordem lógica. E não só numa ordem lógica, mais lógica ali, porque primeiro você tem que falar da depravação, para depois falar da graça, para depois. Então está numa ordem mais ou menos lógica, na verdade, porque a eleição incondicional é o tópico 2, né? Mas está uma ordem um pouco mais lógica e também em concordância com os 5 pontos do remonstrismo, do arminianismo. Os 5 pontos foram desenvolvidos em resposta aos 5 pontos do arminianismo, dos remonstrantes. Eles tinham 5 pontos que foram apresentados. Em resposta aos 5 pontos, eles desenvolveram os 5 pontos que são conhecidos como 5 pontos do calvinismo, né? Muito tempo depois, mais recentemente, resolveram também criar um acróstico e colocaram facts, né? Mas esse facts não está na ordem dos 5 pontos como apresentado pelos remonstrantes ali no século XVII, início do século XVII. Esses 5 pontos estão na ordem que nós temos na Tulip, que tem essa ordem porque é exatamente uma ordem correspondente à ordem dos 5 pontos dos remonstrantes. E voltando a essa questão da nomenclatura, né? Antes de Armínio, no século XVI, havia muitos reformadores que tinham o mesmo entendimento da mecânica da salvação de Armínio.
O próprio Armínio, quando ele vai escrever, nós temos as obras dele traduzidas para o português pela CPAD, né? A CPAD lançou, acho que em 2014, 2015, as obras de Armínio, ou um pouco antes, não me lembro, mais ou menos por essa época. Faz uns 10 anos, pelo menos, que a CPAD lançou essa obra. Em 3 volumes. Ele vai dizer que, olha, o que eu estou ensinando aqui, Melanchthon ensinou, Snecanos ensinou, Snecanos foi o reformador da Frísia, né? Ramsay, grande reformador da dinamarquesa, ensinou, entendia. E eu cito aqui mais de 100, num dos capítulos aqui, arminianos antes de Armínio, no século XVI. Começamos por Melanchthon. Melanchthon era o braço direito de Lutero na reforma na Alemanha. A reforma começou na Alemanha. E ele tinha um entendimento da soteriologia diferente de Lutero. E Lutero, mesmo assim, convivia com ele. Não concordava, mas convivia. Né? Que Lutero, inclusive, no começo, ele era mais monergista do que qualquer monergista. Né? O Lutero, no iniciozinho da reforma, eu falo isso num capítulo do livro também, ele sequer acreditava que existia livre-arbítrio antes de Adão cair. Depois que ele é pego nisso por Erasmo de Roterdã, aí ele muda. Aí ele diz que ele passa a crer que tinha livre-arbítrio até Adão cair, depois deixa de ter. E ele vai mudando o pensamento dele. O Lutero velho, ele termina crendo que a expiação é ilimitada, crendo que é possível um salvo em Cristo perder a salvação. É raro, mas é possível. E aí perguntam a ele, mas como é que isso se coaduna com o seu entendimento de que a eleição é incondicional? E aí Lutero jogava para o mistério. Okay. Ele não respondia, ele dizia, não sei como é, mas eu creio que a eleição é incondicional, mas ao mesmo tempo eu creio dessa forma. Tanto é que o luteranismo ele é um meio termo entre o arminianismo e o calvinismo. Sendo que, diferentemente do que muitos calvinistas entendem, e eu coloco isso no livro, ele é muito mais próximo do arminianismo, né? O calvinismo da Fórmula de Concórdia, né? O luteranismo da Fórmula de Concórdia, do que próximo do calvinismo. Do calvinismo, né? Perfeito. Até serve para tranquilizar os nossos irmãos aí, né? Que tá perdido aí no tema da soteriologia. Até Lutero ficou perdido, então fica em paz aí, meu irmão. Mas voltemos para Melanchthon, só para terminar esse ponto. O Melanchthon escreveu a primeira teologia sistemática, por assim dizer, do protestantismo. Não foi os Institutos de Calvino, foi a Loci Communis, lugares comuns em latim, de Melanchthon. E na segunda edição da sua Loci Communis, ele apresenta aquilo que vai ser conhecido depois como 5 pontos. Você encontra lá, não nessa ordem, mas você encontra ali, você encontra os 5 pontos do arminianismo. Seria ele, então, e a segunda edição dele, e a segunda edição da Loci Communis saiu 1 ano antes da primeira edição das Institutas de Calvino. Aí você tem, eu já citei os decanos da Frísia, já você tem Ramsay da Dinamarca, você tem Casiodoro de Reina, você tem os Freewheelers, há mais de 100 Freewheelers registrados na Inglaterra no século XVI, que são chamados de Freewheelers, né? Homens do livre-arbítrio, por entenderem a mecânica da salvação da forma tradicionalmente chamada de arminianismo. E você tem muitos, você tem centenas. Claro que a visão prevalecente era monergista, mas você tem um grupo considerável, sem contar os luteranos também, né? Somente a partir da segunda metade do século XVI, com essa linha que não era nem uma coisa nem outra. Legal. Então, quando o Armínio surge ali na Holanda, ele surge no momento em que havia também uma disputa política e você tinha ali, pra você ter uma ideia, você tinha 5 províncias lá formando a Holanda, né? Dessas 5 províncias, 3, as igrejas, em sua maioria, não todos os crentes, mas em sua maioria, seguiam a linha calvinista. E 2 províncias, em sua esmagadora maioria, o pessoal seguia a linha arminiana, né? Então só aí você já percebe que existia uma... Né? O pessoal também esquece que enquanto isso está acontecendo na Holanda, também está acontecendo na Inglaterra. Essa disputa entre calvinistas e arminianos, não se usava o termo arminiano na época, né?
O termo arminiano vai ser depois usado, depois de Armínio morrer, em homenagem aos escritos dele se propagam, ele se destacou na luta por isso, aí a coisa recebe o nome de arminianismo. Né? Mas isso é só um nome. Alguns irmãos olham assim, essa coisa de arminianismo e calvinismo, dizem assim, eu não sou arminiano nem calvinista, eu sou bíblico. Aí eu pergunto, ok, como é que você entende os 5 pontos da mecânica da salvação? Vamos lá, primeiro ponto, como é que você entende? Aí ele explica lá, o segundo, terceiro, quarto, quinto. Quando ele termina, eu... Bem-vindo ao arminianismo, você é o arminiano. Não importa o que você diga, o nome que se dá a isso, mas é só um nome, gente. É só um nome, é só uma nomenclatura. Né? Só para eu usei o nome arminianismo. Lembra do aqui. texto de Jeremias, não perde ele, não. Eu estou com ele aqui aberto. Eu usei o termo arminianismo aqui porque estava na época do debate e era para chamar a atenção mesmo para o arminianismo. Né? Mas só perguntar. A nossa preocupação, acima de tudo, é bíblica. O Viusa, o pessoal conseguiram focar bem o livro aqui? Teve essa possibilidade? Pode pegar aí. Ó, para aquela, né? Pode ser para aquela? Galera, esse é o livro. Top, hein? Cara, grande. Uma baita obra, top demais. Perfeito. Arminianismo, Mecânica da Salvação, beleza? CPAD, né? Tem um acabamento Na impecável. casa. Coisa linda. Eu tenho aqui a versão Nova Almeida atualizada, Jeremias 19, versículos 4 e 5. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Edificaram os altos de Baal para queimar os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela minha mente. Deus dizendo, quer dizer, eu não ordenei, eles fizeram porque eles quiseram. Eles dizem assim, não ordenei, nem falei, nem passou pela minha mente isso. Eles fizeram só por uma coisa, porque eles quiseram. Não foi porque foi ordenado, não foi porque eu pensei em eles fazer isso. Eu não falei, eu não ordenei e nem pensei isso para eles. Eles só fizeram porque eles quiseram. Quantas vezes eu quis te ajuntar, mas tu não quiseste. Isso é chamado livre-arbítrio libertário, onde a causa originária das nossas decisões somos nós mesmos. Você não coloca em algo externo. Não, são as influências externas. Não, é Deus intervindo ali. Não, essas influências externas, como o próprio nome diz, influenciam. Né? Mas a causa originária somos nós. Tanto é que você pode, muitas vezes, tomar uma decisão contra um desejo muito forte que você tem. Isso é liberdade libertária. Agora, quando você diz que você nunca pode tomar uma decisão contra uma influência externa, se você disser assim que eu decidi A porque não havia possibilidade de escolher B, então você não tem uma liberdade libertária, a gente não acredita nisso. Quando a pessoa escolhe A, é porque não é que não havia possibilidade de escolher B. Se eu disser que não havia possibilidade de escolher B, então não existe liberdade libertária. Então a liberdade de fato não existe. Entendeu? Agora, isso não deve ser confundido com liberdade ilimitada. Porque uma liberdade libertária não significa uma liberdade limitada. Né? Porque, por exemplo, a nossa liberdade é limitada pelas condições da vida, por exemplo. Uma pessoa que é deficiente física, ela não tem liberdade para fazer qualquer coisa. Se você está num contexto sociopolítico ditatorial, totalitário, a tua liberdade é tolhida. Se você está numa prisão, entendeu? A própria matéria, né? Não dá pra gente virar outra coisa porque a gente quer. Vai lá, segue mais uma aí que a gente tá caminhando pro fim. Por fim, você quer falar sobre a graça resistível ou você quer? Fica à vontade, já falei Sim, bastante. outra coisa também é que a liberdade também pode ser limitada pela própria natureza da pessoa. Sim, quero voar, não consigo. Exatamente, a própria natureza da pessoa. Quero voar, não consigo, né? Assim, como a natureza pecaminosa. Mas aí vem o toque da graça que habilita para você poder responder ou não. Né? E essa liberdade libertária você encontra no próprio Deus. Por exemplo, a causa originária de todas as decisões de Deus é Ele mesmo. Ok? Mas essa liberdade libertária também não é ilimitada. Deus não pode fazer tudo. Deus não pode mentir. Deus não pode criar alguém maior do que Ele.
Deus não mente, Deus não se equivoca. E ele, veja assim, sempre é limitado pela sua própria natureza. É isso aí. Entendeu? Caramba, né, cara? Show demais, né? Eu tenho um capítulo inteiro aqui no meu livro, dezenas de páginas, que eu falo sobre isso, sobre a relação entre livre-arbítrio, presença divina e soberania de Deus. Porque se essas determinações divinas vão tirando do indivíduo essa possibilidade da escolha, ainda que não ilimitada, mas existindo uma liberdade de escolha, dentre todos os possíveis maus, 2 deles são, para mim, muito contundentes, pegam demais. O primeiro deles é que, no fim das contas, você será julgado por algo que não pôde escolher. Sim. Exato. Você fez por um movimento que você não pode resistir. Se é impossível escolher outra coisa, como é que eu posso ser julgado? Você julgado por isso no fim como culpado. Sim. Segundo, à medida em que eu faço algo mal e serei julgado por isso, a causa desse mal que eu produzi não sou eu mesmo. É aquele que me fez fazer. Ou seja, eu transfiro a Deus essa causa, a causalidade do mal. Então me preocupa muito esses aspectos. Eu acho que vale a pena demais. Deus, ele não cria o mal. Deus criou a possibilidade do mal quando ele escolheu o mundo com livre-arbítrio. Sim. E ele escolheu por quê? Porque sem livre-arbítrio não há relacionamento. Só há amor onde há relacionamento. Só há relacionamento se há livre-arbítrio. Senão, eu crio robôs que vão estar me adorando ali, mas não há um relacionamento de fato. Sim. Seria inteligência artificial, né? Exatamente. Adoração artificial. Alexa para todo lado. E Deus percebeu que valia a pena, apesar de tudo, criar esse mundo com livre-arbítrio. Por quê? Pela sua presciência e onisciência, ele sabia que o homem haveria de pecar. Mas ele pensou, vai valer a pena. Por quê? Porque ele elaborou de antemão um plano de salvação. Ele já pensou tudo que iria acontecer. Tudo. Cordeiro já veio. E no final, é verdade que muita gente vai se perder. Mas muita gente vai ser salva. E gente que decidiu estar com ele, assistido pela sua graça, por toda a eternidade. Aí Deus olhou para tudo isso e disse, vale a pena. É o que está escrito em Isaías 53. Ele viu o resultado da sua obra e disse, valeu a pena. Top. Ele já viu lá atrás. Então, aconteceu muita coisa. O pecado entra no mundo, as tragédias, as coisas, as injustiças que ocorrem, todas essas coisas. Mas apesar de tudo isso, ele disse, vai valer a pena do que criar um bocado de robozinho. Entendeu? Agora, uma nota de rodapé rápida aqui. Eu disse, Deus não criou o mal. Deus não cria o mal. Deus criou a possibilidade do mal. Alguém pode dizer, mas está escrito, eu, Senhor, crio o mal. Veja lá em Isaías. O texto não fala de mal moral. Fala de mal no sentido de calamidade. Isso. Ali você tem, deixa eu dizer, eu, Senhor, crio a luz e crio as trevas. Crio a paz e crio o mal. Ali você tem um paralelismo antitético que é comum no hebraico, no hebraísmo, né? Então, o que está em oposição à luz, trevas? O que está em oposição a mal? Não está bem, está paz. Então, antítese de paz ali é esse mal. Logo, esse mal não é mal moral, é mal no sentido de calamidade. Deus está dizendo assim, eu mando sim o mal como juízo, como calamidade. Né? E o contexto ali é esse. Quando ele fala de luz e trevas, paz e mal, está falando disso, de juízo. Ali é mal no sentido de juízo, é trevas no sentido de juízo. Que é a tônica, basicamente, do profetismo, né? A tônica social do profetismo. Nação vivendo muita corrupção e Deus intervindo, né? Tanto com mensagem de restauração, de possibilidade de restauração, ou também a mensagem, a propagação do juízo para esse povo, né? Inclusive, os últimos capítulos desse livro tratam de textos bíblicos que muitas vezes as pessoas leem e não entendem direito. Será que isso está falando de algum predeterminismo? Ou que Deus determina o mal moral e tal? E aí eu faço uma exegese desses textos. Tem uma exegese longa, por exemplo, de Romanos capítulo 9,
O pessoal diz que é a criptonita dos Meu calvinistas. Deus do céu. Só não sabe o que está falando, né? Mas Perdoa ele. tudo isso você pode encontrar aqui. Agora fazendo Um merchan aí. um merchan, Fica à vontade. está nas principais livrarias evangélicas do Brasil, principalmente na CPD, que é editora desse livro. Mas se você eventualmente não encontrar na livraria mais perto da sua casa, você pode comprar através do site da CPAD. Sim. www.cpad.com.br é o endereço da livraria virtual do CPAD, cpad.com.br, e ali você busca esse livro Arminianismo, né? Silas Daniel lá. Você tem outra obra também de arminianismo, muito boa, do meu amigo Jamierson, pastor Batista. Isso. É verdade. Arminianismo puro e simples. Né? Mas ali é uma coisa básica. Mas é uma obra muito boa também, introdutória, para quem quiser entrar no assunto. Ela foi uma pioneira dentro do movimento pentecostal, né? O quê? Brasileiro. Essa obra do Jamierson. Não, essa obra aqui veio primeiro. A sua veio primeiro? Veio que o livro primeiro. dele? Numa época que você não tinha obras falando sobre isso no Brasil. Porque eu imaginava que o Jamierson veio depois. Depois. A obra Você lançou Jamierson essa veio aqui em 2017. Abril de 2017. Ah, tá. Né? A Jamierson foi depois. Foi lançado pela CPAD também. E essa aqui, modéstia à parte, é a obra mais completa no mercado, tratando robusta, sobre esse assunto. É. É uma obra de 600 páginas tratando sobre esse assunto em 3 perspectivas: histórica, teológica e exegética. A primeira parte é história, a segunda parte é teologia, e a terceira parte é exegese. E, inclusive, eu já recebi informações de alguns seminários têm usado essa obra e indicado para tratar sobre a questão do arminianismo, inclusive seminários calvinistas têm indicado essa obra para os seus alunos para tratar sobre essa questão do arminianismo. Inclusive, se você for Honra e aqui, glórias ao Senhor Jesus, alegria nossa. se você for da nossa igreja aqui, tem na nossa livraria, né? Caso não chegue ali e tenha pode esgotado, encomendar. você pode encomendar pela nossa livraria que tem aqui na igreja. Então, E se no você final desse episódio da vai ter central um selo de desconto na CPAD de 80%. Você vai digitar Pastor Silas Daniel disse. Acabou. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Por favor. Só se o pastor Pablo pagar. Financiar. Financiar. O pastor Ronaldo, né? É o diretor lá. É o irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, servo de Deus, homem de Deus, tem dirigido a casa. Vamos causar um problema pro pastor Ronaldo. Mas Ronaldo. o link vai estar aqui, que o Fiuza vai colocar o link para comprar. Coloca o link aí, por favor, também, Fiuza, na descrição do vídeo. Se Aí é eles fora vão de poder Londrina. acessar, se você é de fora de Londrina. Vai lá, Joãozinho. Vai para a última? Vamos para a Contigo, última. tá com a derradeira. A gente já pincelou. A saideira. Quase tudo. A gente pincelou quase nada, tudo, né? Mas tema é muito... para sair assim, a gente sempre dá uma provocadinha no final. E a gente gostaria que você falasse, aprofundasse um pouco mais, por mais que você já passou assim por cima, sobre o livre-arbítrio humano em relação à presciência de Deus. Como conciliar esses dois problemas? Vamos lá. O assunto é vasto, né? Não dá para a gente abordá-lo em todas as suas nuances, mas a gente, nesse pouco tempo que tem, vai dar algumas pinceladas importantes sobre o assunto. Antes de tudo, o que significa presciência? Presciência significa que Deus sabe todas as coisas antes de todas as coisas acontecerem. Logo, ele já previa as decisões que nós tomaríamos. Deus não foi pego de surpresa. Ele nunca é pego de surpresa. Então, obviamente, o livre-arbítrio ele não tem como surpreender Deus, porque como ele sabe de antemão as decisões que nós tomaremos, ele planeja as coisas já tendo em vista isso. Tá? Inclusive, alguns irmãos às vezes se perguntam, eu trato desse ponto de outros relacionados a esse assunto no livro, a esse assunto presciência e livre-arbítrio. Por exemplo, se Deus já sabe de todas as coisas, eu não sei, as minhas orações que eu faço ali, naquela necessidade que surge no momento, será que elas realmente são válidas? Se Deus já planejou as coisas para a minha vida, quando Deus planejou as coisas para a sua vida, ele já tinha levado em conta as orações que você faria naquele momento de necessidade. Então, quando você orar naquele momento, ore mesmo, tipo assim, crendo que Deus está te ouvindo em relação àquela necessidade, porque quando ele planejou as coisas para a sua vida, ele já levou em conta aquilo que você faria, aquela petição. Entendeu? Perfeito. Então, você não está correndo o risco de estar
Salmo 139. orando em vão, porque... Não. Vira um não relacionamento meio apático, né? Se você pensar de uma maneira diferente, você não precisa fazer nada, você só tem que existir, né? Não precisa orar, não precisa fazer nada. Uma coisa importante também para entender a presciência é que a presciência de Deus, ela pode ser entendida de uma forma bem primária pelo fato de Deus ser atemporal, né? Hoje a própria ciência concorda com a teologia, chegou tarde a ciência nisso, só no século XX, segunda metade do século XX, é que ela passou a entender que o tempo e o espaço tiveram início. Né? A gente já entendia à luz da Bíblia que sim, né? Quando a Bíblia diz no princípio criou Deus, já está dizendo no princípio, quer dizer, houve um princípio. Sim. Então, e esse princípio, Deus já existia antes desse princípio. Então, o que significa? Significa que Deus antecede o tempo e o espaço. Né? Então, o que acontece? Além de vários outros textos que falam da transcendência e da eternidade de Deus, né? O fato de Deus não ter começo nem terá fim. Ele é sempre eterno. Né? Então, por Deus ser atemporal, ele está fora do tempo. Ele não é limitado pelo tempo, ele invade o tempo, ele enche o tempo, mas ele não está limitado pelo tempo, ele transcende o tempo. Ele é imanente, mas ele é transcendente, antes de tudo transcendente. Né? Então, isso significa dizer que Deus é passado, presente e futuro ao mesmo tempo. O que significa dizer que Deus, na verdade, não antevê as coisas, Deus vê as coisas. Ele não antevê. Literalmente, ele não antevê. Ele vê o passado, presente e futuro acontecendo ao mesmo tempo. O que significa dizer que os nossos atos, eles logicamente antecedem o conhecimento de Deus deles. Mas cronologicamente são posteriores a esse anúncio de Deus no tempo sobre esses atos. Perfeito. Porque, obviamente, a primeira coisa teve que ser vista para ser conhecida. Então, Deus, ele viu isso e ele ficou sabendo. Então, quer dizer que os nossos atos são logicamente anteriores ao conhecimento, mas cronologicamente posteriores. Isso é uma explicação primária. Mas, na verdade, a presciência de Deus está acima disso. Tá? Por quê? Porque a Bíblia chega a nos apresentar que Deus conhece também o futuro contingente e condicional. Isso, inclusive, quebra um dos pontos do calvinismo, porque o calvinismo ele entende que Deus sabe de todas as coisas antes de todas as coisas acontecerem, porque Deus já determinou tudo. Sim. Por isso que ele sabe. É por Quer dizer que para o calvinista, Deus sabe de todas as coisas porque ele determinou tudo. Por isso ele sabe de todas as coisas. O que pode me levar à consequência lógica de quê? Que se Deus não determinasse tudo, ele não saberia tudo. Entendeu? Ele precisa determinar tudo de antemão para saber tudo. Para saber. Quando o próprio fato de Deus ser atemporal, transcendente, eterno, significa que ele não precisa determinar tudo de antemão para saber tudo que vai acontecer. Mas tem uma coisa ainda mais forte, que aí explode tudo, que é o futuro contingente condicional. Um texto clássico, mas há outros, é 1 Samuel capítulo 23. Davi livra Keila, uma cidadezinha lá. E aí ele é recebido em Keila, ele está fugindo de Saul nessa época, né? E Keila recebe Davi ali. E Saul fica sabendo. E Saul então prepara o exército dele para ir atrás de Davi em Keila. Nisso, Davi está lá em Keila e ele ora a Deus e faz duas perguntas a Deus. Primeira, Senhor, Saul está vindo em busca de mim aqui em Keila? Ele já está sabendo que eu estou aqui, está indo atrás de mim? Ele vai vir?
E aí Deus disse, vai. Já está sabendo e está indo. Segunda pergunta. Quando ele vir o povo de Keila vai se juntar com o meu grupo aqui, os valentes de Davi lá, os centenas estão comigo, para fazer frente ao exército de Saul, porque se o povo se juntar aqui comigo, dá para a gente fazer frente. Aí aguenta. Aí Deus disse assim, ó, eles não vão te apoiar. Eles vão te entregar. O que é que Davi faz, Davi? Vaza daí. E o povo de Keila nunca traiu Davi. O que é isso? É o futuro contingente condicional. Deus não sabe só aquilo que vai acontecer. Que para ele não vai acontecer, já aconteceu, porque ele, por ser atemporal, ele já viu. Né? Ele vê acontecendo, passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Deus sabe também aquilo que não vai acontecer, mas ele sabe que aconteceria se. Futuro contingente condicional. Cara, Deus que tem esse poder não precisa determinar as coisas para saber o que vai acontecer. Determinar todos tudo. Os multiversos. Essa questão de multiverso. Ele sabe tudo, absolutamente tudo mesmo. Olha, não vai acontecer isso. Mas se tivesse aquele contexto ali, em vez daquele outro, aconteceria sim. Mas a salvação como mecânica... Ele sabe as reações que as pessoas certamente teriam. Ele conhece o que a gente chama de multiverso, né? A gente chama de multiverso, né? Como é que o multiverso é uma ficção humana, né? Sim. O multiverso, aliás, é uma invenção humana para tentar dar mais tempo para o universo ter surgido sem uma intervenção divina. Eu não sei se você sabe, o universo, eles dizem que tem 13 bilhões, 800 milhões de anos, alguma coisa assim, né? Que é o tempo que eles colocaram para o universo se desenvolver para chegar até onde está. Sendo que eles já perceberam que 13,8 bilhões é suficiente. Os matemáticos já fizeram conta. 10 elevado não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto. É praticamente impossível. É 0,000 dezenas de zeros, 1% de chance de ter acontecido assim. Então o que é que eles fizeram? Vamos criar multiversos. Porque se existem infinitos multiversos, tá entendendo? Então você tem mais chance de a coisa ter acontecido sem uma intervenção. Então o multiverso é uma ficção, não é ciência, é ficção criada, ensinada como ciência para tentar dar mais tempo ao universo para o universo ter surgido sem uma intervenção divina. Mas não tem isso, não tem jeito, cara. Porque se teve um início, tem uma causa. O que é que teve antes desse início aí? Tem uma causa para esse início. Não, mas até tentaram redefinir o que é o nada. Disseram que o nada... Disseram que só existiam uns fluxos de energia no não sei o quê. Mas quem que criou esse fluxo de energia? Quando você vai fazendo a pergunta... Sim. Tem que ter uma causa que não foi causada. É Deus. Cara. Você volta para Tomás de Aquino lá na Idade Média, a causa que não foi causada. Na verdade, isso vem lá de trás ainda, antes dele. Não tem como. É como diz o salmista. Diz o nécio no seu coração. Acho que é Salmo 53. Não há Deus. E no outro salmo, lá no início, ele fala a mesma coisa. Não há Deus. Porque ateísmo tem a ver com burrice. Burrice por quê? É cabeça dura, no sentido de cabeça dura de não querer aceitar Deus. Porque Deus é lógico. A crença na existência de Deus é algo lógico. Você pode tentar inventar ficções e teses e coisas para tentar não acreditar, porque você não quer acreditar. Mas você não pode dizer que é ilógico. Entendeu? Plenamente lógico, é o mais lógico, é você acreditar que tudo isso que existe foi criado por uma mente inteligente, porque a gente encontra tanta ordem no universo. Você vai para o DNA humano, você vai para a célula, os motores, o maquinário que dentro de uma célula, tem coisa na célula que gira numa velocidade tão grande que tem um negócio dentro da célula que ainda resfria, porque senão ia dar um superaquecimento na célula. Cara, quando você vê
O cérebro humano, a capacidade intelectiva do ser humano, e você dizer que tudo isso veio do nada. Como é que o nada gerou a consciência? A pessoa não aceitar isso é burrice. que existe uma mente inteligente que criou isso. Somente uma mente inteligente, no mínimo uma mente inteligente, pode criar mentes inteligentes. Concorda comigo? Perfeito. Né? Então é isso. Caramba, hein? Ou nada poderia criar, por exemplo, a inteligência artificial. Que mesmo assim, o mais inteligente que seja, não pode chegar à consciência. Né? Mas esse é outro ponto, já foge aqui do nosso assunto. Virei arminiano agora, Pablão. Virou? Virei. Eu era bíblico. Demorou antes tarde do que nunca. Mas, pastor, obrigado. Obrigado demais aí pelo carinho. Perdoe por tirá-lo do merecido descanso após uma viagem pesada e longa do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o pastor Silas está no Rio de Janeiro hoje, até a nossa cidade de Londrina, mas é um prazer, um privilégio tê-lo aqui. Obrigado. Esperamos que o Senhor Jesus lhe recompense por esse esforço e dedicação e que continue dando graça para o Senhor permanecer, não só escrevendo, mas defendendo essa fé e vivendo essa fé em família, em comunidade, e quando puder retornar aqui, será um prazer recebê-lo. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe também Pablo, João, os espectadores do programa Apollo Talk. Que Deus continue abençoando vocês mais e mais. E quando tiverem joelhos, se lembre de Silas Janiel ser seu conservo, né? E carece de suas orações. Um abraço a todos. E para terminar, você vai fazer aquela? Que pedir pessoal uma dica? Pedir pessoal se inscrever, né? Mas a gente sempre pede, na verdade, indicação de 2 livros que o senhor tem aí. Vamos fechar. Um já está indicado, né? Esse aqui já é o livro. Esse aqui. Né? Tanto que hoje a aula foi tão boa que hoje eu fiquei até quietinho, porque, meu Deus do céu. Se você é pentecostal ou não é, mas quer conhecer a doutrina pentecostal, eu indicaria também meu último livro, Batismo no Espírito e as Línguas como Sua Evidência. Mas tem outros livros também de minha lavra. Eu sou suspeito de falar, né? E tem sua importância, mas são 2 obras, né? Eu indicaria essas 2. Arminianismo, a Mecânica da Salvação e O Batismo no Espírito e as Línguas como Sua Evidência, obra de 400 páginas tratando sobre esse tema. A gente começa tratando ali sobre a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, a doutrina da realeza de todos os crentes, a doutrina do profetismo de todos os crentes, e depois, quando a gente termina de tratar sobre o profetismo, a gente entra na conceituação de batismo com o Espírito Santo, depois entra na questão das línguas como evidência, e fala outras questões também históricas relacionadas à compreensão dessa doutrina, desde a Antiguidade, passando pela Idade Média, chegando à Era Moderna. É uma obra que, com certeza, vai abençoar muitas vidas. Amém. Para quem dá Apolo aí, a sedução das novas teologias também deve ser... Muito bom. Inclusive, eu já recebi mensagem de pessoas que leram o livro. Uma, por exemplo, de um irmão de Natal, que não era assembleano, era de uma outra denominação, que não cria em batismo com o Espírito Santo, como uma experiência subsequente à salvação, revestimento de poder do alto, evidenciado pelo falar em outras línguas. Ele leu o livro, comprou, leu, creu, buscou a Deus, foi batizado com o Espírito Santo e hoje está na Assembleia de Deus lá em Natal. Pô, que legal. Me mandou uma mensagem contando essa história. Que legal. Isso é algo realmente que toca no nosso coração. Essa bênção está disponível a todos que buscarem. Recompensa aí pelo esforço. Legal. Obrigado, pastor. Honras e glórias ao Senhor Jesus. A gente é só instrumento, né? É isso aí. A gente se alegra. A glória dele. O vaso é de barro, né? E você que está nos ouvindo, nos acompanhando, nos vendo, por favor, né? Faça sua inscrição. Se inscreve no canal da Delondrina aí. A Delondrina MJCast. Siga as nossas redes sociais. Siga lá, porque a gente esquecemos na Apollo de colocar o @ do Apollo Talk, gente. Então a gente tem um Instagram lá. Entra lá, @Apollo Talk, que a gente vai lançar. Tem até cortes que a gente vai lançar lá também. Compartilha, em vez de mandar GIF de bom dia de manhã no grupo, manda um corte, manda o link do vídeo para que as pessoas sejam edificadas. As pragas que vieram sobre o Egito alcançarão a sua vida, caso você não faça a inscrição nesse lindo canal. Essas pragas virão sobre ti e te alcançarão. Olha aí. Muito bom assistir o Apollo Talk, o cara termina amaldiçoado. Brincadeira. Gente, Deus abençoe. Valeu. Até mais. Fala com a gente, Marcon. Obrigado. Essa fera demais. Uma honra. Deus abençoe. Valeu, produção. Tamo junto. Já chegou aí. E se prepare. Agora é live. Agora vai ser live. Bora. Você que assistiu vai ser
já passado. Você não tem a presciência, você não é temporal. Valeu!